Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sintomas da Depressão. Meu nome é Júlio Olli e neste canal buscamos assuntos que possam melhorar sua autoestima, até mesmo ajudar na cura de um possível sintoma dentro de um quadro de ansiedade ou até mesmo de uma depressão. Se você estiver nos vendo pela primeira vez, então se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos, deixe o seu like e procure interagir conosco nos comentários, no WhatsApp ou no e-mail se preferir. Eu sei o quanto é difícil se interessar por alguma coisa quando estamos enfrentando uma depressão, mas o conselho que eu posso te dar é que você pelo menos tente. Se você conseguir superar essa barreira, tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Não deixe de conferir nas observações abaixo as indicações literárias. Elas podem ser de grande ajuda nessa luta contra essa doença, porque sabemos o quanto é difícil superar tantos obstáculos sozinhos que aparecem nessa vida. No vídeo de hoje nós vamos ver 7 tipos diferentes de depressão. A depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas, é comum sentirmos tristeza, desânimos ou mau humor. Porém, após alguns dias, esses sentidos são contornados e conseguimos tocar a vida adiante. Na depressão, isso não acontece. O indivíduo passa mais de 2 semanas seguidas em sofrimento, caminhando para um estado de profundo vazio e comportamentos destrutivos. Como resultado, o dia a dia de uma pessoa com depressão fica comprometido, uma vez que a doença passa a interferir em sua capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir e realizar atividades comuns do cotidiano. Isso porque os sinais e sintomas da depressão incluem modificações no sono, na fala, nas capacidades de pensamento, memória, raciocínio lógico, na organização emocional e muitas outras. Você sabia que a depressão pode se manifestar de várias maneiras e por isso neste vídeo vamos mostrar 7 tipos de depressão e suas causas, características e sintomas? Primeiro, a depressão casual. Um episódio depressivo casual é caracterizado por um período de tempo em que o indivíduo apresenta uma sensível alteração em seu comportamento. Geralmente, os pacientes relatam uma mudança repentina no estado de humor, o que pode durar algumas horas, dias ou semana. Esse caso específico de depressão surge em causa aparente, já que o próprio paciente não consegue identificar exatamente quando os sintomas começaram. Porém, se não for adequadamente tratada, a depressão casual pode se prolongar por mais tempo e evoluir para transtornos depressivos mais graves. Esse é um dos tipos de depressão que está cada vez mais comum e afeta pessoas de diferentes gêneros, idade ou classe socioeconômica. Os sintomas mais evidentes dessa depressão são relatos de insatisfação com a vida, alteração repentina no comportamento, sentimento de tristeza por causa indefinida, indisposição para a realização das tarefas diárias, etc. A depressão sazonal. Algumas pessoas têm maior sensibilidade e costumam sofrer alterações no humor ou mudança no estado emocional por influência das estações do ano. Um exemplo clássico é um dia difícil diagnóstico por apresentar um viés ainda indefinido. É a conhecida depressão sazonal relacionada ao inverno. Ainda que esses casos sejam mais raros em regiões tropicais, nos locais onde o inverno é longo, esses quadros depressivos são bastante comuns. A falta de exposição à luz solar desequilibra o metabolismo enzimático e hormonal, o que resulta em desequilíbrio das substâncias responsáveis pelo humor. No entanto, há outros tipos de depressão sazonal relacionados a determinadas épocas do ano. A chegada do final do ano induz naturalmente a reflexão e pode exercer uma pressão psicológica muito forte em quem não conseguiu cumprir as metas propostas para o ano que se passou. Por isso, nesse período, as depressões sazonais ocorrem bastante e podem comprometer a qualidade de vida e o bem-estar. Essas complicações da saúde mental ocorrem devido a dificuldades em controlar a ansiedade e o estresse gerado por autocobrança excessivas. Confira os sinais e sintomas que permitem identificar a depressão sazonal: fuga de assuntos relacionados a metas, impaciência e nervosismo,
agitação constante e ansiedade. Distinia. A distinia é definida como um transtorno depressivo mais leve, porém com sintomas persistentes. Nesse tipo de depressão, o indivíduo até consegue cumprir suas atividades de rotina, mas apresenta-se triste, retraído e com sentimentos de muita negatividade em relação às perspectivas futuras. Esse quadro merece especial atenção, já que as características da distimia podem ser confundidas com um mau humor casual ou associada ao temperamento da pessoa. Por isso, é preciso ficar alerta aos sinais e sintomas mais importantes. Confira quais são eles: a irritabilidade, muito pessimismo, negatividade excessiva, mau humor, depressivo e persistente. Depressão atípica. A depressão atípica é caracterizada por episódios de crises melancólicas, nas quais o indivíduo demonstra muita estabilidade emocional e falta de esperança em relação à vida. Geralmente, há negação quanto à necessidade de ajuda. Esse comportamento vem acompanhado de muita tristeza e de pensamentos de morte. O senso de inutilidade e o desinteresse pelas atividades que antes eram prazerosas também são notórios. Logo, você conhece alguém próximo que apresenta esses sintomas, fique atento. Além desses sintomas, o indivíduo também poderá apresentar sono excessivo, humor apático e instável, queixas de cansaço excessivo e falta de energia para a realização das atividades de rotina. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto é um dos tipos de depressão em que causa definida e ocorre devido às alterações hormonais durante a gestação que persistem até o pós-parto. O processo de gestação envolve aspectos biopsicológicos, o que afeta consideravelmente o estado emocional da mulher. Isso a torna mais vulnerável aos equilíbrios psicológicos, principalmente nos primeiros dias de vida do bebê. As exigências para suprir as necessidades do bebê, sobretudo quando é o primeiro filho, gera insegurança e medo até que a mulher consiga se adaptar às mudanças de sua vida. Observe então os sinais mais comuns da depressão pós-parto. Se esses sintomas persistirem por mais de 10 dias, a conduta mais adequada é procurar um psiquiatra e iniciar imediatamente o tratamento. As características que sinalizam este quadro são culpa excessiva, choro constante, baixa autoestima, tristeza e melancolia, aparência desleixada, pouco interesse pelo filho, insônia e cansaço extremo, reclamação na hora de amamentar o bebê, sensação de incapacidade para cuidar do bebê e medo de receber visitas, mesmo de pessoas próximas. Depressão reativa. É causada por respostas e eventos ocasionais como assédio moral, morte de entes queridos, perda financeira muito significativa, separação conjugal ou uma situação que provoca estresse excessivo e negatividade. Assim, a depressão reativa surge como somatório de diferentes razões. O grau de dificuldade para lidar com essa depressão também é variável, já que a forma individual de enfrentamento dos problemas influencia bastante o comportamento. A depressão reativa é caracterizada por insônia, irritabilidade, falta de apetite, idealização suicida, estresse excessivo e expressão muito abatida. Já a depressão maior é marcada por quadros depressivos recorrentes quando os sintomas típicos da depressão perduram por 6 meses ou mais. Percebe-se também uma intensificação do quadro mediante súbita alteração comportamental. Essa condição evidencia claramente a evolução para um transtorno patológico mais grave e muito preocupante devido à relação com o suicídio. O transtorno depressivo maior resulta de diferentes fatores causais. Entre os mais relevantes destacam-se a herança genética, as condições ambientais, as relações familiares e outras questões de ordem pessoal ou profissional. Nessa doença, os sinais mais claros são o choro, angústia, desatenção, impulsividade, ideação suicida, apatia constante, distúrbios do sono, desânimo e lentidão, falta de concentração e desinteresse pelo futuro. E quando a internação hospitalar é necessária?
A evolução das crises depressivas pode exigir internações urgentes. Quando o indivíduo se torna uma ameaça para si e para os outros, o tratamento em um hospital é aconselhável. Nesses casos, a internação hospitalar possibilita um acompanhamento integral e personalizado. Vale destacar que os quadros de depressão, ainda que sejam intensos, podem ser revertidos mediante um tratamento psiquiátrico adequado em um hospital especializado por meio de um suporte de equipe multidisciplinar. Contar com o apoio de psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais é um diferencial que possibilita a superação de todos os tipos de depressão e assegura certamente maior rapidez na recuperação da saúde mental e do bem-estar de quem enfrenta este problema. Lembrando que, ao persistirem os sintomas, procure ajuda médica. Afinal, nunca é demais cuidar do bem maior que temos, que é a nossa saúde. Obrigado e fiquem com Deus.